Projeto Talentos de Minas com um tema muito interessante e importante. Eu estou com a Nina Morena, que vai falar sobre compostagem doméstica. Isso mesmo. O que é isso, Nina? A compostagem, ela nada mais é que um processo natural que acontece, né, com a ação dos micro-organismos, e ela faz a decomposição do material orgânico. O que é essa decomposição? É o micro-organismo transformar em partes menores aquele material de forma que a planta consiga absorver e, através disso, ela pegar os nutrientes necessários para seu metabolismo. E qualquer pessoa consegue fazer? Qualquer pessoa. Claro que a gente precisa dos cuidados iniciais, mas qualquer pessoa consegue fazer dentro de casa e não precisa ter uma casa grande, um espaço. Eu já vi compostagem sendo feita em cozinhas bem pequenas mesmo. Então vamos para quem está assistindo lá. Vamos convencê-los a fazer a compostagem doméstica. Por que é bom fazer a compostagem doméstica? Então, a gente tem que sempre preocupar nessas ações de sustentabilidade, né? Esse ano a gente bateu 8 bilhões de habitantes aqui na Terra. E o lixo é um dos maiores problemas que a gente tem esse manuseio de como a gente vai fazer esse descarte. E aí, com a compostagem de forma correta, a gente consegue minimizar um pouquinho, né, nem que seja uma parcela desse problema. É claro que fazer a compostagem em casa é uma das coisas que a gente pode contribuir para essa sustentabilidade. E um dos maiores problemas do lixo doméstico, a gente chama esse lixo que produz em casa mesmo, principalmente na cozinha, restos de alimentos, de frutas. Quando ele não é feito de forma adequada, né, geralmente quando ele é conduzido aos aterros sanitários, tem uma produção de gás metano. Quando não é feito de forma igual a compostagem faz, pensando em todos os fatores que envolvem ali. É o gás que faz explodir, né, nos lixões? Isso, e aí afeta tanto a camada de ozônio como também o solo. Ele vai ter uma contaminação muito grande do solo e dos lençóis freáticos. Então, esse descarte inadequado, ele começa a ser um grande problema. E em 2015, o Ministério do Meio Ambiente, ele fez uma pesquisa e levantou os dados que no Brasil a gente produz mais de 32 milhões de lixos domésticos, desse lixo orgânico mesmo. Então a gente precisa realmente ter uma preocupação grande com ela e que todo mundo pode fazer em casa. Então por isso que é sempre importante a gente estar falando da compostagem, a gente está falando da compostagem doméstica principalmente, porque 80% do nosso lixo, ele é desse lixo orgânico. O senso comum coloca que o que polui é o plástico, são materiais tóxicos e tudo, mas o resto de comida também pode se tornar um poluente, então, né? Sim, e grande, igual eu falei, 80% do lixo que a gente produz. É claro que esses outros também, porque esses outros de forma natural, ele não decompõe tão rápido igual o material orgânico, mas ele sim também é um problema muito grande quando a gente não faz de forma correta. Então, precisa a gente controlar esses fatores, igual eu falei, a compostagem ela acontece de forma natural, mas quando a gente não faz esse controle certinho de temperatura, de umidade, ela demora muito tempo para acontecer. E a gente precisa, principalmente quando a gente está falando de uma compostagem que é feita dentro de casa, né, que a gente tem esse quesito do tempo, do espaço, a gente precisa de um processo mais rápido. Então nós falamos sobre o que é a compostagem, para que ela serve, como que ela pode ser uma aliada na preservação do meio ambiente, mas eu quero saber como que é feito mesmo, como que eu consigo fazer na minha casinha pequenininha lá. Vamos explicar tudo aqui. É muito simples assim, só que a gente precisa de uns cuidados e de uma atenção, principalmente para quem vai começar mesmo a fazer, né? Porque se a gente não toma esses cuidados, que a gente vai explicar aqui, aí acaba sendo um problema. Porque aí acaba atraindo animais, tipo barata, rato, que não é o que a gente quer, né? E também causando um odor desagradável. Então a compostagem, hoje em dia a gente precisa de uma composteira, primeiramente, em casa, que você pode fazer, que é muito simples, bem barato mesmo, com menos de R$50 você consegue fazer uma composteira bacana em casa, mas também já tem na internet locais que já vendem essa composteira pronta. Composteira é o recipiente onde vai? Isso, a composteira é o recipiente onde a gente vai fazer a compostagem. Então eu vou explicar aqui um pouco como que a gente quais são a estrutura mesmo dessa composteira. Toda composteira ela precisa ter no mínimo 3 segmentos, seria 3 caixas mesmo. E aí a gente tem uma primeira caixa, que é onde vai
depositar todo o líquido que vai ser gerado desse material. Esse líquido, algumas pessoas chamam de chorume. Eu não gosto muito de usar esse termo, porque chorume, ele remete a gente àquele líquido fedido que sai do lixo da cozinha. Né? Isso. E na composteira não tem cheiro ruim de nada, assim. Então, se tiver dando um cheiro ruim, aí você já sabe que tá dando alguma coisa errada. Então, a primeira caixa, que vai ser a caixa mais inferior, ela vai ser onde vai cair esse líquido orgânico, então, que eu gosto de chamar. A de cima vai ser aonde que vai ser... a função dela é a mesma da caixa de cima, as duas têm a mesma função, onde a gente vai colocar o material para a gente fazer essa compostagem. Então, qual que é esse material? Então, a gente precisa de 3 camadas. A primeira é um solo ou uma terra vegetal mesmo que você compra em casa de jardinagem. A segunda, que vai ser a camada de material orgânico. E a terceira, o material seco, que são folhas secas, pode ser papelão também. E por que a gente precisa dessa folha seca e desse material orgânico? Porque a compostagem, ela é um equilíbrio do gás carbônico, do carbono e do nitrogênio, porque o micro-organismo precisa desses elementos para fazer esse processo. Então, o material orgânico, ele vai ser o suporte de nitrogênio e o material seco de carbono. A gente sempre precisa estar fazendo esse equilíbrio dessas camadas. Então, a gente vai começar a nossa composteira, né? A gente já tem nossa composteira, vamos começar. Primeiro, coloca a camada de solo. Depois, vem com a camada de material orgânico. Que é a terra normal, o solo, né? Você falou de solo, isso, é a terra normal. Isso. Aí vem do material orgânico, que é o resto de comida que tem. E por cima vem a folha seca. E aí, você fecha aquilo dali. E deixa, quando você for fazer de novo um acréscimo de material orgânico, você coloca o material orgânico e aí você vem colocando sempre a mesma quantidade que você colocar de material orgânico, você coloca de material seco, porque tem que ter esse equilíbrio. Como que a gente sabe que não está tendo esse equilíbrio? Quando começa a vir essas coisas que não são agradáveis, né? O cheiro ruim, a aparição de insetos, aí tem alguma coisa que está desequilibrada ali dentro daquela composteira. Então você precisa ou colocar mais material seco ou mais material orgânico, né? E também é sempre bom atentar que na hora de colocar o material orgânico, a gente sempre picar. Vou colocar uma casca de banana, sempre picar bem picadinho mesmo, o mamão, tudo que for colocar o menor tamanho possível. Não precisa bater em liquidificador não, porque como a ideia é a gente falar sobre sustentabilidade, não tem por que a gente usar um eletrônico, né, consumir mais energia, né? Pode só picar bem picadinho mesmo para colocar na composteira. E aí algumas pessoas até me perguntam assim, mas para que eu vou fazer a compostagem usando composteira, sendo que eu posso simplesmente pegar a casca da banana, por exemplo, e jogar no meu vaso? Isso não é bom. Primeiro, porque isso pode atrair mosquinhas, e segundo, porque demora essa decomposição. Ele vai demorar muito, então aquele nutriente que está presente na casca da banana, até ela decompor de forma que a planta consiga absorver, isso demora muito. E aí vai causar um déficit para aquela planta. E por mais que seja um processo natural, a gente não pode sempre comparar o que a gente vai fazer em casa com a floresta. Porque a floresta tem outra estrutura que às vezes dentro de casa não tem. Então não é adequado você jogar simplesmente a casca de banana ou a maçã no seu vaso de flores. É sempre importante fazer essa compostagem antes. O produto final, então, dessa compostagem é o adubo. É o adubo. Assim como a gente, né, precisa se alimentar para a gente pegar os nutrientes, vitaminas, a planta também precisa. E ela faz isso através da absorção de nutrientes pelo solo, tanto no solo quanto na água. E nem sempre aquele solo ele vai ter esses nutrientes que as plantas precisam. Então a gente precisa usar os adubos. E aí muitas vezes as pessoas compram esses adubos, né? E aí é mais geração de lixo. E fora que os adubos químicos, eles também têm esse desgaste com o meio ambiente, né? Então, quando você mesmo produz o seu adubo, isso é muito bacana, porque você realmente está fazendo um ciclo ali, né? Você tem uma horta, e aí você colhe aquele produto da horta e você mesmo produz o adubo que vai fazer com que aquela horta cresça. Então, é muito bacana quando você vai vendo todo esse processo. E você consegue direcionar todo o resíduo orgânico que você gera, por exemplo, numa casa, uma família, para jogar tudo para composteira? É possível estabelecer esse fluxo?
Então, nem tudo que a gente produz, porque tem coisas que não pode ir na compostagem, que a gente vai falar um pouquinho, que seriam vamos pegar agora os mais naturais, né? As frutas cítricas, alho e cebola, por exemplo, porque como a compostagem, ela é um processo que é feito por micro-organismos, a gente precisa então sempre olhar o que é benéfico para eles também, porque a gente precisa preservar aqueles micro-organismos naquele sistema. A fruta cítrica, ela vai tornar aquele ambiente muito ácido. Então, você vai selecionar alguns micro-organismos e vai matar outros. E não é o adequado. Então, aí você vai ter um desequilíbrio dentro daquele sistema. E isso também acontece quando a gente usa muito alho e cebola. Porque são produtos que tem ações antibactericidas, então também vai matar os micro-organismos. E aí vai causar esse desequilíbrio dentro do nosso processo mesmo. Então esses a gente indica que não use mesmo, sabe? Só se fossem poucas quantidades. Mas geralmente limão é algo que a gente costuma cozinhar sempre, né? Tipo assim, usar sempre na culinária, então não é bom evitar colocar. E só vegetais? Sim. Carne, por exemplo, o resto carne de carne não. A carne não pode entrar de forma alguma porque ela tem esse processo de decomposição muito mais lento. Então isso vai desequilibrar muito o processo, vai trazer odor e também vai atrair insetos indesejáveis. Por exemplo, casca de ovo pode, é muito bom, só que tem que ter uns cuidados, porque primeiro a gente tem que limpar aquele ovo, né, para não ficar aquele resíduo da clara, colocar no sol para secar bem direitinho e triturar bem trituradinho. O ovo, a casca do ovo, ele é muito rico em cálcio, isso é muito bom para as plantas, só que a gente precisa triturar bem trituradinho para que ele seja disponibilizado de forma bem mais rápida. Se a gente colocar os pedaços muito grandes, vai demorar para se decompor. E quando a gente tem uma velocidade de decomposição muito diferente de um material para o outro dentro da compostagem, isso também interfere no nosso produto final. Mas é muito bom a gente usar a casca de ovo. O que eu aconselho é você ter um recipiente onde você sempre vai juntando as cascas dos ovos, né? E aí, esse sim eu aconselho usar, de repente, ou um triturador, ou um liquidificador, porque aí você junta uma quantidade maior e joga e fica um pó mesmo. Né, o pó da casca do ovo você pode colocar na sua composteira, ou a casca, quando é o pó, também pode colocar direto no vaso de planta. Uma coisa também muito boa para usar na compostagem é a borra de café sem açúcar, porque o açúcar também pode interferir. Então não adianta fazer meu café com açúcar para jogar lá. Não, o ideal seria também todo mundo tomar cafezinho sem açúcar, né? Mas isso já é outro papo, mas o bom é para ir para a compostagem, o interessante é ir sem açúcar. E uma dúvida também que muitas pessoas perguntam é se o papel higiênico utilizado pode ir para a composteira. Não. Ainda tem estudos sobre essa questão mesmo do papel higiênico utilizado, né? Na agricultura a gente usa o esterco de boi, de galinha e tudo mais, mas de fezes de animal, né? De humano, não é nem um pouco, a gente não aconselha mesmo colocar na compostagem, né? Ainda mais que a gente vai estar usando aquele adubo, principalmente para a gente adubar as plantas comestíveis. Então, não pode de jeito nenhum. Existe um risco biológico também. Isso. Né? Mas mesmo a gente tendo essas limitações daquilo que pode ou não, o que já pode já diminui muito nesse volume final do lixo que a gente produz dentro de casa. Então, por isso que eu sempre falo, vamos tentar fazer essa compostagem sempre assim, né? E é muito bacana que você vê o ciclo, porque no final, o produto que gera, das duas caixas de cima que eu expliquei, ele é muito semelhante à terra mesmo. Você pega como se fosse uma terra mesmo, você cheira, tem um cheiro muito semelhante com terra. Não é terra porque você não pode usar ele para plantar, né? Ele é um adubo mesmo, mas ele é muito semelhante. Então, mesmo se a pessoa às vezes não tem o hábito de ter um jardim em casa, ou às vezes tem pouquinho e gera muito adubo, você pode às vezes adubar os canteiros da rua, distribuir para os amigos, né? Uma destinação responsável, né? Isso. E falando um pouquinho sobre essa questão dos adubos, o adubo líquido, ele tem que ter muito cuidado com ele, porque ele é muito rico em nutriente. Ele é um adubo muito bom mesmo. Só que se você jogar ele direto na planta, ele pode queimar aquela planta, de tão rico que ele é, né? Então você precisa diluir em 100 vezes.
Então, por isso que sempre quando alguém tem alguma composteira em casa, ela sempre está distribuindo adubo líquido para os amigos, porque a produção acaba sendo bem grande mesmo. Né? Você tem, então, o líquido que ele é retirado também se torna... São 2 tipos de adubo que você gera ali. Isso, porque são as 3 caixas, né? Como eu expliquei. As 2 primeiras, elas vão formar esse adubo mais sólido mesmo, e a de baixo, que é esse adubo muito concentrado, que é esse adubo líquido, que é o que muitas pessoas, e até na literatura mesmo, a gente vê, chama de chorume. E aí ele é bem concentrado mesmo. Aí você pode colocar ele numa garrafa, PET, e quando for usar, sempre lembrar de diluir em 100 vezes. Eu posso armazenar ali, então, para... Pode. O ideal também é sempre distribuir para os amigos, porque às vezes armazenar por muito tempo orgânico, perde um pouco a qualidade e tal. E aí uma outra dúvida também que muitas pessoas têm é com a utilização ou não de minhocas dentro da composteira. Não é obrigatório o uso de minhocas. Tem até uma amiga minha que fala, eu não vou fazer a compostagem porque eu tenho nojo de minhoca. Primeiro que a gente não precisa ter um nojo da minhoca, porque é um animal muito limpo, mesmo que se alimenta mesmo dos elementos da terra ali, do solo. Mas para você ter uma compostagem doméstica, você não precisa ter a presença da minhoca. É muito bom ter, porque ela vai fazer o revolvimento, que de tempo em tempo a gente tem que abrir aquele recipiente, né, a composteira, e fazer o revolvimento. Quando você tem a minhoca, ela já faz isso para você. Oxigenar. Ela ali, já vai abrir as galerias, já vai passar, né? Então é muito bom. E também ela faz um pouco essa decomposição também. Ela ajuda nesse processo. Então vai ser mais rápido. E uma coisa que eu tenho observado é que principalmente quando vai fazer isso dentro de apartamento, a velocidade do processo é muito importante, porque senão você às vezes precisa de mais de uma composteira em casa, e às vezes você não tem espaço, porque por mais que seja algo vertical, que não vai ocupar tanto espaço, às vezes você precisa, né, ter 2, aí já fica inviável. Então a velocidade do processo, ela é muito importante, principalmente quando é em apartamento, né? E para você ter esse produto final, do momento que você começa até ter o produto final, vai levar aí em torno de 1 mês, depende também do material que você coloca, né? Por exemplo, você vai colocar um caroço de abacate ou uma casca de banana, aí se você tiver muito caroço de abacate vai demorar um pouquinho mais, porque ele tem alguns componentes que são mais endurecidos, né? Então demora mais um pouco a decomposição. Mas aí, quando você tem o uso da minhoca, quando você faz direitinho assim, em 1 mês, mais ou menos em torno de 1 mês, você já tem esse produto final. E aí o que você sempre tem que ir atentando é trocar uma caixa pela outra. Quando a caixa de cima encher, né, você já colocou todos... Aí você pega a segunda caixa, coloca ela no topo e a de baixo fica passando pelo processo da decomposição. Então também o tamanho da sua composteira, ela vai depender também quantas pessoas tem na sua casa. Se você mora sozinho, você não precisa de uma composteira muito grande, né? Você mora com 4 pessoas, então você precisa de uma maior, ou senão de 2, porque tem essa questão do tamanho de resíduo, da quantidade de resíduo que você vai colocar lá dentro. E como que a Nina entrou nesse universo da compostagem? Então, eu formei em agronomia e fiz um mestrado em agroecologia, e quando eu estava nesse processo do mestrado mesmo, eu tive mais contato com a compostagem. Eu estudei lá em Viçosa, que é uma cidadezinha aqui do interior de Minas Gerais, e lá eles têm muito esse forte mesmo da compostagem. E aí eu fui conhecendo pessoas desse meio, e no meu mestrado eu trabalhava com micro-organismos, então eu já tinha esse contato muito com esse universo de micro-organismos, assim. E aí eu fui conhecendo cada vez mais, e eu também sempre fui muito preocupada com essa questão da sustentabilidade mesmo. Tipo, até onde a gente vai chegar, porque os aterros sanitários, eles não conseguem mais, vai chegar um momento que eles não vão suportar mais, né? Então isso foi sempre algo que me preocupou, assim. E aí a gente começou a pensar em oficinas, em como trazer a comunidade mesmo, principalmente no meio urbano, para abraçar essa causa. E Belo Horizonte, a gente até brinca que é a capital da agroecologia. Não parece, mas Belo Horizonte tem muitas ações voltadas para a agroecologia, muitos projetos nesse sentido, né? Tem o Brejinho, que eles têm um projeto muito legal que fica ali no bairro São Francisco, onde eles fazem uma compostagem comunitária. Os organizadores desse projeto, eles pedem para a população ao redor que leve o lixo orgânico para o parque,
E aí lá eles fazem a compostagem, porque a compostagem ela também pode ser feita diretamente no chão mesmo. Sabe? Então, para quem tem quintal, por exemplo, grande, dá para fazer. Isso, geralmente quem tem sítios, fazendas, assim, faz mesmo no chão, porque, como eu disse, é um processo natural, já acontece, você vai nas florestas, assim, já acontece. A gente tem esse processo de fazer dentro de uma composteira, porque você precisa trazer elementos que no nosso dia a dia não tem, e você precisa simular esse ambiente. Então, por isso que é necessário ter uma composteira quando a gente está falando de uma compostagem dentro de casa mesmo. Mas a compostagem, geralmente, ela é no chão, com eiras, e aí tem que ter esse cuidado de estar sempre revolvendo. Porque para quem já tem o hábito de mexer na compostagem, tem uma elevação da temperatura muito grande. Aí, dependendo, quando você pega, tá bem quente, porque os micro-organismos eles também produzem alguns gases na hora de estar fazendo essa decomposição mesmo. É bem interessante. E aí você estreita muito esse seu lado assim, com a própria natureza. Eu acho que a gente está num momento tão corrido e dinâmico, e tudo a gente já quer comprar pronto, né? Essas coisas, não que eu seja contra a nada assim, mas a gente está sempre nessa correria de querer o alimento pronto, e aí quando a gente para entender também os processos, e você também vai querer produzir seu próprio alimento. E acaba que aí você faz, não, agora eu quero produzir também uma plantinha em casa. Então, acho que é um ciclo que começa a mover com tudo. Você começa a ter essa preocupação com o lixo e, de repente, você já está tendo um outro ambiente na sua casa. Nina, e para quem quiser saber mais, quiser ter mais acesso a informações relacionadas a isso, onde procurar, onde comprar a composteira, caso a pessoa não queira fazer, você como ativista da compostagem, qual dica que você dá para quem quer iniciar nesse segmento? Então, para quem é de Belo Horizonte, a Prefeitura de Belo Horizonte ela tem um curso muito bacana voltado assim, para essa área, que é a Trilhas da Agroecologia. É um curso que eu indico muito, não precisa ter formação e nada, é só ter um interesse mesmo no assunto. Eu tenho um projeto que chama Que Tal Plantar no Instagram, que eu trago um pouco de dicas sobre sustentabilidade, como plantar, principalmente em casa, assim, né, nesse espaço urbano mesmo. E para quem quiser adquirir a composteira, é só colocar mesmo na internet composteira doméstica. Tem vários modelos, vários preços, né? É muito fácil de achar mesmo. E também tem vários tutoriais ensinando como que faz, principalmente com aqueles potes de manteiga grande, sabe? De sorvete, geralmente é com aquele ali. E é bem simples mesmo de fazer e na internet tem sempre bem explicadinho. Então no seu @Que Tal Plantar. Que Tal Plantar. Nina, muito obrigado por compartilhar conosco. Parabéns pela iniciativa, porque nem todo mundo tem consciência da importância de se preservar o meio ambiente, de se pensar em viver de forma sustentável. Mas quem pensa e quem trabalha por isso acaba beneficiando a todos. Parabéns, viu? Muito obrigado. Muito obrigada. Nina Morena, no projeto Talentos de Minas, com a sua compostagem doméstica. Até a próxima.